Na aula 4 do curso, então, será apresentado o tópico de energia, assunto esse de grande interesse aqui na termodinâmica. A energia pode ser entendida como sendo uma quantidade abstrata que permite promover modificações no sistema e seus efeitos podem ser medidos. E por que eu falei quantidade abstrata? Porque a energia não é uma substância física que pode ser vista ou tocada. As transformações que ela faz no sistema, a gente percebe, consegue medir os resultados do sistema, mas a gente não consegue enxergar esse processo. Na termodinâmica, será lidado principalmente com a variação de energia, que será a mesma tendo um referencial definido. Bom, o que eu quero dizer com isso? Considerando, por exemplo, dois bloquinhos em cima de uma mesa, com condições iniciais diferentes em relação à posição, tendo essa aqui bem no canto da mesa e essa aqui mais ao meio da mesa, caso seja aplicada uma força, um determinado valor de força por uma distância x, para que ocorra esse movimento foi dada uma quantidade de energia para o bloquinho, chamando de, por exemplo, E1. Nesse caso, onde aqui foi colocado um novo referencial e reposicionado o bloquinho, caso seja aplicado o mesmo valor de força pela mesma distância x, a quantidade de energia aqui, nesses dois processos E1 e E2, podemos afirmar então que são iguais. Diante das mesmas condições de contorno, né, mesmo contexto, foi aplicada então a mesma quantidade de energia, apesar de o referencial ser diferente. Mas como ele estava bem definido, podemos fazer essa análise e afirmar com toda certeza que houve a mesma quantidade de energia entregue para cada processo. Existem então diferentes tipos de energia. Existe energia térmica relacionada à temperatura, calor, existe energia cinética relacionada à velocidade em relação ao referencial. Existe também a energia potencial, quando existe o sistema existe alguma altura, uma diferença de altura em relação ao referencial existente num campo gravitacional. Existe também energia elétrica, magnética, em função de todos os efeitos elétricos e magnéticos. Existe a parte de energia química e energia nuclear também. Energia química relacionada às ligações atômicas, energia nuclear relacionada mais aos processos relacionados ao núcleo do átomo. Bom, e a soma de todas essas parcelas de energia resulta na energia total de um sistema em estudo. A unidade de energia é o Joule, também conhecido como Newton vezes metro. Na termodinâmica será muito comum utilizar o kJ, que é o múltiplo do Joule, que é equivalente a 10 na 3 joules, em função dos sistemas que são analisados, e para não trabalhar com muitos números nas contas, vale a pena utilizar o kJ. Existem duas principais formas de energia. A primeira é dita energia macroscópica e ela se caracteriza por ser energia associada ao sistema como um todo, e ela vai ser dependente de um referencial externo. Então, que é justamente o caso da energia cinética potencial. Considerando então aqui esse caso onde existe um bloquinho suspenso e aqui vai ser o referencial. O que que acontece? Quando esse bloquinho for solto, ele vai cair. Aqui ele tem uma quantidade. E aí aquela mesma coisa que provavelmente você já deve ter visto na sua carreira acadêmica, da transformação de energia potencial. Aqui ele está 100% de energia potencial, depois vai se transformar para energia cinética. Enfim, mas esse processo demonstrado aqui se caracteriza como uma análise macroscópica. Mas existe também a energia no ponto de vista microscópico, que está relacionado ao nível molecular, agitação e estrutura das moléculas. Ou seja, a gente antes estava olhando esse bloquinho como um todo, onde todos esses movimentos relacionados ao referencial externo envolviam a sua massa, envolvia o seu centro de massa também, mas nesse caso aqui, a gente vai olhar agora, por exemplo, também para os átomos, moléculas, partículas. Aqui é só uma representação simples. Aqui eles estão estáticos, mas como na primeira aula foi mostrado, eles estão em um constante movimento. Então, a nível molecular, também existe a parte de energia cinética e energia potencial. Pegando então uma representação de como se fosse uma molécula desse material, o que que vai acontecer? Para um determinado estado dele, né, que vai ser resultante da sua temperatura, que vai ser resultante da sua pressão, outra propriedade conhecida também, esse átomo ele vai ter movimentos de translação. Em moléculas poliatômicas também vai ter em relação ao centro de massa dela mesmo vibração, pode ter rotação também nesses tipos de molécula,
tem a parte de energia química, tem a parte de energia nuclear. Bom, todo esse contexto está justamente no interior dessa parte de energia microscópica. Detalhando um pouco mais a questão das formas de energia, então a energia cinética vai ser justamente a energia associada ao sistema quando ocorre alguma movimentação em relação ao referencial externo, ou seja, quando o centro de massa do sistema está se movendo com uma determinada velocidade em relação ao seu referencial, haverá presença de energia cinética. A energia cinética ela pode ser contabilizada da seguinte equação, que massa do sistema, vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado dividido por 2, irá possibilitar calcular o valor dessa energia. Caso o valor de massa não seja conhecido, pode também se determinar a energia específica, que é a energia por unidade de massa, que é a unidade de quilojoules por quilo. Ou seja, por exemplo, se sabe-se que um bloquinho está se movendo com 2 metros por segundo, é possível contabilizar essa energia por unidade de massa. Caso seja, por exemplo, aplicada essa velocidade para um bloquinho de 2 kg ou 4 kg, isso irá modificar a sua energia absoluta. Energia potencial. A energia potencial é a energia associada ao sistema quando há diferença de altura entre seu centro de massa e o referencial, havendo então, no caso, a presença de um campo gravitacional. Então, a energia potencial é dada pela seguinte equação: a massa do sistema, a gravidade e aqui a diferença de altura entre o centro de massa do sistema e o referencial escolhido, e por unidade de massa também vai ser apenas a gravidade vezes a altura. Também que irá variar conforme, por exemplo, a massa do sistema em estudo, mas a diferença de altura em relação ao campo gravitacional, assim como a velocidade aqui, permite a gente entender a disponibilidade de energia por unidade de massa. E a energia interna visa justamente representar todas aquelas parcelas de energia das interações moleculares apresentadas anteriormente. Diferentemente da energia cinética potencial, não existe uma equação para a energia interna. A energia interna é uma propriedade e ela, portanto, ela vai ser tabelada nesse caso. Para cada tipo de material, para cada condição de estado do sistema em estudo, de, por exemplo, temperatura, pressão ou qualquer outra propriedade, isso irá conferir um valor determinado de energia interna, que pode ser também por quilojoules aqui, ou por unidade de massa, que é quilojoules por quilo, quando a massa do sistema não é conhecida. A energia total de um sistema, então, vai ser justamente a soma de todas as parcelas de energia anteriormente faladas. Então, a energia total do sistema vai ser a parte cinética, a parte potencial, mais a parte da energia interna. E por unidade de massa, essa aqui é a equação abaixo apresentada. No caso de um sistema fechado, o que vai acontecer? No curso aqui serão considerados que os sistemas fechados eles são estacionários. O que isso se representará? Que não será observado nenhuma variação expressiva que venha a interferir nos cálculos de energia cinética ou potencial. Com isso, pode-se ser simplificado esses termos a equações anteriormente apresentadas. Consequentemente, uma variação de energia num sistema fechado, ela vai ser consequência da variação da energia interna dele. Vazão mássica. A vazão mássica é um tema de grande importância quando se trata de volumes de controle. Isso porque, quando se é estudado esse tipo de sistema, ocorre o escoamento de um fluido através do sistema. Com isso, quantificar a quantidade de massa que passa, visto que a massa tem a capacidade de transportar energia também, então é importante conhecer esse valor para, consequentemente, ele irá impactar a quantidade de energia que o escoamento desse fluido também transporta. Então, aqui considerando um corte e uma tubulação, que pode ser, por exemplo, como apresentado anteriormente, existe uma turbina, existe uma tubulação de entrada aqui, existe uma tubulação de saída, vai existir um valor de vazão mássica. Então, conhecer como é que isso pode ser conhecido, né? Através de algumas informações. Por exemplo, a área da seção transversal, vale a pena ressaltar que aqui é da seção transversal, mais a velocidade média do escoamento, utilizando a equação, vazão máxima é igual à velocidade média, então dito anteriormente, a área da seção transversal, e aqui justamente a densidade ou massa específica do fluido, que vai ser resultante do seu estado.
Conhecendo essas informações, pode ser conhecida a quantidade, a massa, né? No caso de fluido que está passando por segundo nessa seção transversal. Isso também possibilita que seja contabilizada essa energia. Caso a gente saiba justamente a quantidade de energia associada a esse fluido, multiplicando pela vazão máxima, poderá ser determinada a sua energia e também de uma forma diferencial, dependendo da análise, identificar a variação de energia entre um ponto e outro. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.